Segunda chamada especial de fim de ano, estamos gravando aqui na Reag Investimentos, no Mané Garrincha, esse programa especial que vamos fazer um balanço da política brasileira, também fazer uma projeção do que esperar e o melhor, contaremos ótimas e boas histórias. Então eu quero pedir para você deixar o like, compartilhar o conteúdo do My News e contar para mais pessoas que aqui nós sempre temos um papo muito interessante com quem tem o que dizer. Então eu quero pedir para você reforçar este compromisso de sempre apoiar o jornalismo independente que fazemos aqui no My News. César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, então vamos já apresentar a nossa bancada especialíssima para esse programa. Está conosco o Paulo Delgado, ele é professor e ex-deputado federal por Minas Gerais, importante fazer esse registro. Estamos também com a jornalista Wanda Célia, mineira também, uma bancada mineira em peso aqui hoje, e o jornalista Rodolfo Lago, ele que é editor-chefe da edição nacional do Correio da Manhã, e a Mara Duque, diretora de jornalismo aqui do canal My News. Eu vou acreditar como mineiro de Guaranésia também. Ô, Afonso, essa edição é muito, muito especial. Olha só, a gente tem aqui deputado constituinte, a jornalista que primeiro entrevistou Paulo Delgado, e um cara que representa um jornal icônico da história do jornalismo brasileiro, que é o Correio da Manhã, não é não? É, exato. Esse programa não é fraco não, hein? Eu era líder estudantil na época, né? Paulo, eu vou começar com você para te perguntar, pela sua trajetória tão bonita na vida pública, você vendo hoje o atual cenário político, você imaginava que chegaria a ser como está hoje? O que você projetava para o Brasil em 2024? Era o que a gente está passando? Eu acho que apareceu, vamos dizer, um cidadão digital, né? Ele pode trocar a carteira de identidade por um QR Code que ele não fará nenhuma exigência de aparecer nenhuma outra informação da vida dele. Ele opera os interesses dele de maneira muito dirigida e de maneira muito secreta, eu diria. Porque cada hoje político brasileiro, ele tem o seu próprio público, a sua própria rede, a sua própria, o seu próprio alvo, né? Então ele não está submetido ao controle geral, que é diferente da minha época, nos anos 80, quando eu cheguei aqui na Constituinte, os anos 90 e os anos 2000, nós éramos patrulhados, vamos dizer assim, coletivamente e até melhorávamos, né? Aqui estão dois patrulheiros eficientes, né? Vandinha cobriu o Congresso desde a Constituinte, Rodolfo também, são velhos e experientes jornalistas na cobertura antiga, né? E se tornaram hoje bastante críticos e visionários do que vai acontecer com o mundo. Eu acho que essa pessoa virtual, essa pessoa digital, ela não vai sobreviver a um processo de mudança que a condição humana volte a um lugar de destaque. Hoje a tecnologia está com mais força que a humanidade, mas eu espero que o povo volte a ter, as pessoas, né, o ser humano, volte a ter um tipo de autoridade sobre o destino de quem o representa. Hoje, quem representa o povo representa a si mesmo. São bons políticos, alguns são muito ágeis, mas eles não são políticos segundo a Constituição francesa, a Constituição inglesa e a Constituição brasileira. Paulo, você sabe que eu acho que a tecnologia ela ajudou muito a aproximar o político do eleitor. Sim. Isso é bom. bom. O João, quando eu trabalhava lá com o João Soares, ele falava assim, uma coisa, você pode acessar o seu político por aqui. Você fala para ele o que ele quer que ele vote e tal, você pode começar. Isso é bom. Da mesma forma, a tecnologia criou os lacradores, os políticos lacradores que querem só cortes e fazer espetáculo.
Quer dizer, tem que ter um meio termo para isso. Agora, eu acho que tem que ter uma depuração nisso. Agora, tem uma coisa que eu fiz uma entrevista com o secretário de administração de Teresina recentemente, e ele me falou algo, ele disse o seguinte, que o voto hoje em Teresina custa R$300. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, da espetacularização da política, e, além disso, essa venda de votos. Ele já tinha sido vice-prefeito e tal, ele falou, eu não volto para a política porque tem que ter muito dinheiro, e virou uma coisa que não é mais política. Você não precisa nem fazer comício, você não precisa nem voltar à sua base eleitoral para prestar contas e tal, você precisa pagar R$300. Esse é o custo do voto hoje, R$300. E você tem as lideranças, tem planilhas e paga. Eu falei, como é que funciona isso? Paga antes? Paga depois? Que ele não, paga antes e em dinheiro vivo. Não pode ser com Pix. Eles não aceitam Pix, tem que ser em dinheiro vivo. Ele falou assim, isso é uma grande ameaça para a democracia brasileira. Porque eu vejo, hoje a gente vê avançando, o crime organizado, por exemplo, avançando nas esferas de poder, não com representantes, mas ele lá. Ele próprio. Ele próprio. Mas eu acho que o problema é que nós teríamos mecanismos constitucionais, lá na Constituição, nós colocamos, por exemplo, a prerrogativa de se perguntar ao povo sobre uma determinada questão quando exista uma dúvida no parlamento para votar essa lei, que era através do plebiscito ou do referendo. Isso é anterior às redes sociais. O que as redes sociais fazem hoje são plebiscitos e referendos diários e por hora, porque não tem um sistema que organize isso. O Estado abandonou a tecnologia, impôs ao Estado uma Constituição. Essa Constituição é não escrita. Então não adianta o TSE ficar correndo atrás de político que manipula e compra votos, porque ele não vai encontrar a verdade. Ele vai encontrar o que se expôs, o que errou o uso. Ele vai encontrar o bobo. Porque hoje quem é pego pela legislação eleitoral é porque fez errado a coisa errada. Mas quem faz certo a coisa errada nunca será pego. Impressionante. Não é? Não, e assim, eu acho que tem uma outra questão, Paulo, Mara, Vandinha, que me incomoda um pouco, ou me chama a atenção um pouco nesse momento, né? A gente que já acompanha isso há muito tempo, é que eu acho que esse mundo novo das redes sociais, esse mundo novo digital, impõe a solução das coisas numa velocidade que eu acho que a organização política não vai ter nunca. Quer dizer, você é ali, é eleito, é representante de uma determinada parcela da sociedade, precisa construir uma maioria, isso sempre leva algum tempo. E o cara quer uma resposta logo, né? Então isso é um problema, né? Não sei como é que se vai resolver esse problema aí da velocidade como as pessoas hoje querem solucionar. Os Estados Unidos equilibra, porque os Estados Unidos é o ninho das redes sociais, é o ninho da alta tecnologia, não é? Os Estados Unidos equilibra bem. Agora, nessa eleição do Trump, nós tivemos nos Estados Unidos mais de 80 plebiscitos. 80 plebiscitos sobre questões específicas, droga, aborto, política identitária, questões de imigrantes, criança, vacinação, não vacinação. Por que essas dúvidas brasileiras, o TSE, que é tão forte, por que o TSE não abusa de plebiscitos e não manda fazer plebiscitos, abusa no bom sentido, quer dizer, antecipa as redes sociais. Quem está fazendo isso são as redes sociais, não é? Porque está todo mundo em dúvida, por exemplo, na pandemia, vacina ou não vacina? Isso era um baita tema da pandemia. Aliás, pilotado por um presidente da República que esqueceu de se vacinar também, podia ter se vacinado na democracia e não estava com esses problemas todos que ele tem hoje. Por que nós não fizemos um plebiscito ali? Seguramente a vacinação ia passar. É verdade.
Né? Aí ficou até hoje, ninguém sabe o que o brasileiro pensa. Aí você vai lá numa determinada rede social, você vai lá num blog, você vai lá num cantinho, num gueto qualquer, de poucas pessoas, ou de um deputado gueto, porque está cheio de deputado gueto, ele só fala para ele. O deputado gueto é perfeito. Então, essa pessoa é uma autoridade. Essa pessoa faz a pesquisa dela. E não faz sentido, porque o celular, praticamente todo mundo tem o celular, tem acesso ao celular e pode responder a um plebiscito. Na rua. Rapidamente, na rua. Na rua. Hoje você entra no pede emprego e pede demissão na rua, dentro de um ônibus. Contrata financiamento, paga tudo. Conta, faz tudo. Tudo. Por que não pode acabar com esse negócio? Eu sou contra, sempre defendi, como quando era deputado, que eleição não pode ser domingo. Eleição não pode ser um ato tão espetacular, porque domingo é um dia especial, é bíblico para os cristãos. Ele foi criado para você descansar. Que papo é esse de que eleição é uma coisa tão solene? Eleição é um ritual democrático simples. Nos Estados Unidos é terça-feira. Nós podíamos botar a eleição segunda-feira à noite. Entendeu? Aí vai todo mundo, os deputados não estão nem comparecendo, os deputados ficam votando de casa. Eu estava, às vezes, com ex-colegas, todos sem graça. Paulo, você desculpa, eu vou sair. Eles diziam que ia ao banheiro no início. Depois, quando eu manjei que eles estavam fazendo alguma coisa, eles iam votar. A sessão era híbrida. A sessão podia ser presencial e virtual. Então, alguns achavam que o tema não interessava ficar ali no presencial, saía, ia jantar, ia viajar. Eu encontrei uma vez com um lá em Minas, e eu falei, peraí que eu tenho que sair aqui, que eu tenho que dar uma votada aqui. Por que não pode perguntar às pessoas? É verdade. Não é? Quer dizer, seria o Estado assumindo essa liderança na condução das questões que passam pelas redes sociais. Antecipando. Uma democracia mais interativa, né? Uma democracia interativa, só que aí vai aparecer uma situação complicada, né, Rodolfo? Vai aparecer os donos do Estado. Na hora que a interação avança, o cativo, o dono do chicote do Estado, vai querer ficar... vai ficar mais vulnerável, porque você tem que perguntar na hora. Será que botar nome em latim a operação da Polícia Federal tem algum significado? Pergunte ao povo, Polícia Federal. Não pergunte só à Polícia Federal. Entendeu? Porque a nossa língua não é o latim. O crime é em português. Por que a língua em latim? E por que a Polícia Federal querer parecer que tem uma sofisticação cultural superior à da população? Superior da população e da pessoa que ele prende. Parece até que eles ficam lá pensando que termo eu vou usar, perdendo tempo com isso, né? Não, deixa eu vir com um termo legal, que vai ficar bom e tal. Agora eles vão ter um problema, porque agora vai entrar na política o crime organizado, o narcotráfico. Já entrou, né? Já tem, né? Prefeito, vereador, deputado, tá cheio de... Dizem que eles estão se infiltrando. Então não vai adiantar pôr nome em latim, entendeu? Se infiltrando na esquerda e na direita. Porque antigamente, a gente entrevistou um professor da Nural, Cláudio, que é um especialista em crime organizado. Ele estuda isso há muitos anos. Ele falou, antigamente, você falava assim, olha, o crime, ele é do Rio, né? Então o crime é organizado e tal, a milícia está ligada ao bolsonarismo. Tá? O bolsonarismo não escondeu isso, deu medalhas e tal, essas coisas. Ele falou, agora a esquerda também. Você já tem o crime organizado, a esquerda apoiando candidatos milicianos. E essa conexão entre, né? Essa é uma coisa... Sabe, isso é muito preocupante. Não, as 10 cidades das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 ou 12 são brasileiras. Né? São mexicanas, México, Brasil, na Venezuela. Então o Brasil tem Bahia, é um estado violento. E é um estado... Espírito Santo é um estado violento. Espírito Santo é violentíssimo. Ceará
mais. Não, o governador do Espírito Santo foi assassinado saindo de uma padaria, o meu amigo Jéssica Mata. Ele foi comprar um pão numa padaria, ele foi constituinte comigo, foi governador. Ele foi assassinado a sangue frio numa padaria. E tá lá o processo, o devido processo legal. Agora, é claro, Veneno, em São Paulo teve o cara lá que foi assassinado saindo do aeroporto. A prova, o cara que tinha a delação, aquelas coisas. Agora, aí o mundo, como o mundo é tão pequeno, esse negócio de aldeia global é real, né? Logo arrumaram um cara lá em Nova York para matar um empresário também em Manhattan, para diminuir o desprestígio de São Paulo. Então, eu acho uma coisa, você começa a sair, isso é só o Brasil, não, o cara sai de um hotel, vai entrar num hotel 5 estrelas, um dos maiores empresários, acho que da área de saúde, né? CEO de uma seguradora americana. Sim, eu estou lendo esse noticiário sobre esse caso, é muito impressionante por causa das razões. O que levou o rapaz a assassinar Esse é um outro problema muito sério que vai se impor na agenda, que é as razões que levaram o rapaz a assassinar. Parece que está caminhando para foi a relação muito, eu vou falar isso, das seguradoras americanas. Ele virou um justiceiro, né? Ele quis ser um justiceiro. Exatamente, um justiceiro. Por quê? Porque as seguradoras negam todos os pedidos, cobram muito caro, negam quando você precisa do tratamento, negativas e tal. Então parece que ele foi tanto, e isso é um problema sério, que ele começou a ser idolatrado nas redes. Porque ele falou assim, não, vamos torcer para que a polícia não pegue ele, né? Como um justiceiro. Como justiceiro. Que ali está muito claro, né, falando dos Estados Unidos, que é um país hoje, e a própria eleição do Trump vai nessa linha, é um país que tenta, a sua elite ali, reagir aos problemas sociais e a forma como o país vai ficando multirracial, vai ficando mais complexo, tem gente pobre e eles ficam ali, essa elite política americana de direita reage a isso, elege o Trump. Isso daí uma hora vai estourar, feio ali nos Estados Unidos. O meu medo é dar heroísmo ao crime, né? Claro, o chamado assassino heróico, que esse brasileiro aqui tentou ser heróico e suicidou, porque o Brasil ainda está na fase em que o herói, esse herói solitário, ele pinta uma culpa nele e ele suicida. Os Estados Unidos já passou dessa fase. Hoje, é você que me mate, eu não me matarei. Então isso ocorreu com o Trump, né? O cara atirou na cabeça do Trump, errou, e a polícia foi lá e matou ele. Mas ele não suicidou. O brasileiro aqui queria derrubar o Supremo com uma bomba, que eu acho que não derrubava aquela estátua, mas suicidou. Nesse momento, para mim, ele teve dúvidas. Será que o meu gesto é correto? Porque o suicídio aí é um suicídio heróico. Então, isso foi muito estudado na França, pelo Durkheim. Até hoje, os padrões de assassinos e suicidas nas sociedades, né? Acho que isso vai estourar. Os Estados Unidos tem dois problemas que começam a ser os principais problemas brasileiros: moradia e saúde, né? 50% do endividamento americano é casa, é imobiliário, é dívida imobiliária que já produziu aquela crise lá nos anos 2000, né? Agora é saúde. O Obama melhorou um pouquinho, o Trump está regredindo, e o Brasil, para mim, vai avançar. É velho, vai ser idoso, a minha geração está chegando lá, já chegamos. Eles estão com 50 a mais, eu falei, 50 a mais é pouco, pô, tem que ser 70 a mais. Ontem eu vi uma projeção aí, que a partir de 2040 a população idosa vai ser maior do que a população de jovens e crianças no Brasil. Exatamente. O país está envelhecendo sempre cada... Eu queria ouvir de você, Wanda, que a gente estava nessa questão de redes sociais, de tecnologia. Você é uma otimista com as redes sociais ou uma pessimista com esse discurso de ódio, isso que tem proliferado?
pós e contra. As informações chegam muito mais rápido e com melhor qualidade hoje para os jovens. Eu sou muito otimista. No meu tempo, a gente tinha de entrar numa fila de biblioteca para ler um livro. E, às vezes, o outro não devolvia o livro. E o livro ficava encalhado na casa do outro e você esperando aquele livro. Eu me lembro muito disso, porque eu vivia em filas de biblioteca e tinha muito pouco acesso. As bibliotecas eram só institucionais, só existiam nas escolas e não existiam livros disponíveis. Então, o conhecimento era muito inacessível. Eu sou desse tempo ainda e eu lembro disso com muita tristeza. Hoje, a minha neta pesquisa o que ela quer saber pela internet em questões de segundos. Ela recebe o conhecimento. Então, isso para mim é fundamental. Mas quem disse que aquilo que está lá está no livro? Paulinho, se ela entrar em sites bons e certificados, ela vai ter acesso a uma boa informação. A mãe fiscaliza. Mas aí, eu acho que você tocou num ponto, e você falou que é o seguinte, e o Estado poderia ocupar essa lacuna, que é a educação certificar. Para ler. Para pesquisar. Para saber quais são as fontes, porque eu sou uma apaixonada pela tecnologia, eu não teria esse canal, não fosse as redes sociais, não fosse a tecnologia, a gente não teria acesso, eu precisaria ter concessão do Estado para poder fazer um canal de jornalismo, precisaria ter muito dinheiro, coisa que eu não tenho, enfim, e a tecnologia me permitiu isso. Mas, da mesma forma que ela leva com muita rapidez a informação, ela também leva a desinformação. Exato. Então, você tem que educar essa população. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Eu sou muito otimista, Mara, por uma razão. Quando eu fui ter filhos, nós fizemos uma pesquisa sobre o grau de maldade da sociedade. Bom, a população presa vai até 10%, 14% no máximo. Então, a maioria é boa. Então, eu sempre acho que esse lado ruim da internet, ele é muito menor, ele tem muito mais alarde do estridência do que efetivamente. A maioria, eu acho que as escolas têm agido nesse sentido de certificar os sites. Nós não temos problema com isso. Nós temos crianças lá que têm acesso em casa, na família, que têm acesso à internet e eles entram em sites certificados. A Giovana faz pesquisas, a escola supervisiona. Então, eu sou muito otimista nesse sentido. O problema... Eu acho que você abriu o espaço do Estado aí. Contraponto, Afonso. Eu acho, Mara, enfim, eu não consigo ser assim tão otimista. Porque, Mas você tem filhos? Eu tenho filho. Que ela está falando... Porque a filha obrigou ela a se preocupar com isso, que é o meu caso também de todos nós, né? Exato. Porque eles é que são o futuro, né? Sim. Porque o que eu acho é o seguinte, sem dúvida nenhuma, esse mundo digital hoje, ele deu muito mais acesso à informação a todo mundo, mas ele deu acesso a qualquer tipo de informação. E aí eu acho que assim, e essa velocidade que a gente falava antes aí, ela também eu acho que está muito relacionada à velocidade de processamento daquela informação que você recebe. Claro. Que eu acho que algumas pessoas não conseguem processar bem. Então eu acho que você está vivendo hoje um tempo em que não há muito reflexão sobre nada. E as pessoas acabam adotando posturas sem muita reflexão, o que radicaliza as coisas. Eu acho que a gente vive nesse mundo meio radicalizado hoje, né? Que aí ou o cara é de esquerda, é comunista, ou o cara é de direita, é fascista e não tem meio termo, né? E a gente tá aqui com o Paulinho, que era o rei do meio termo, né? Eu sempre penteei meu cabelo a contrapelo. O Florestan Fernandes que virava assim, o seu cabelo corresponde às suas ideias. Só que naquela época tinha uma música do Johnny Hallyday que dizia cabelos longos, ideias curtas. Aí como o Florestan não era roqueiro, eu falei, Florestan, não faz esse elogio não, porque tem uma música francesa que é totalmente contra mim, que eu vou contar meu cabelo. Então a gente fica vivendo nessa guerra, porque aí é isso, quer dizer, a pessoa pode entrar na internet, ela tem acesso
a todos os livros da biblioteca da Universidade de Brasília ou qualquer outra. Ou de Londres. Né? Ou de Londres, ou de qualquer uma, mas ele também tem acesso aos malucos que acham que a Terra é plana. Não. Olha assim, e aí o cara acha que mais fácil achar que a Terra é plana. Mas olha, essa conversa aqui é de tiozinho. Nós somos 50 a mais. Tirando essa criança que está aqui, mas nós aqui somos 50 a mais. Então nós estamos falando de internet, que está completamente ultrapassado os sites. A informação é a inteligência artificial, é algo que você não tem o menor controle, que é o WhatsApp, que não tem nenhum controle. Eu vou falar uma coisa cruel. Com muita reflexão, com muito controle, o mundo teve 2 guerras, gente. Pelo amor de Deus, vamos ser otimistas. A inteligência artificial veio para ajudar. Eu acho que vem para ajudar. E acho que a maioria é boa. A maioria das sociedades, a maioria das pessoas, a maioria dos sentimentos são positivos. Não, mas você não pode confundir com penicilina. Você está fazendo uma análise de tecnologia como se fosse o avanço da farmacologia. Sim. Não, Paulinho. Atinge aqui, conhecimento, sim, mas conhecimento depressão é essencial, Paulinho. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma pesquisa monitorada por um professor cuidadoso com jovens e crianças numa escola, quem garante que aí tem que ter um freio ali atrás naquele computador, não tem? Tem que ter um sistema de controle que a criança não pode ultrapassar aquela pesquisa, mas quem que diz que o conteúdo e o itinerário dessa escola não está contaminado pela inteligência artificial? Que o diretor dessa escola, ou o proprietário, porque a escola pode ser privada, que o MEC não está contaminado? Claro. Que a maior autoridade do MEC que regula, o regulador, o Conselho Nacional de Educação, o problema todo é que se você for dando passo atrás, o Estado brasileiro é arcaico. O Estado brasileiro não se prepara para o mundo moderno. Então o Brasil, se você não for uma boa mãe como você é, o Rodolfo um bom pai, eu um bom pai, nós aqui formos bons filhos, bons pais, tivermos o nosso pudor, a nossa bondade, a nossa compaixão e a nossa integridade pessoal, não acredite no Estado. Não, mas eu não estou acreditando. Eu tenho muito medo das modas que a internet lança. Por exemplo, sofrimento humano. Sofrimento humano, eu trabalho com doentes mentais. Né? Eles conhecem, a minha principal lei no Congresso foi a reforma psiquiátrica. Eu convivo regularmente com pacientes psiquiátricos. Eu diria que 50% do sofrimento hoje classificado como mental não é mental. É um sofrimento normal da vida, as dificuldades da vida. Está difícil saber o que você vai ser. O jovem ouve na televisão que um jogador de futebol ganha 1 milhão e não faz um gol. Ele fala assim, eu faço meio e cobro 500 mil. Você pode um time caro igual esse não ganhar campeonato? Pode. O jogador mais badalado do Brasil não joga há 2 anos. Não, ele nunca foi bola de ouro. Nunca foi bola de ouro. E o modesto o Ronaldinho Gaúcho foi 2 vezes, o Ronaldo Fenômeno foi 2 vezes. Pelé, então, nem se faz. Igual o Pelé não tem mais. Não é? Então, Wanda, o meu medo é só esse. O meu medo é moda. Essa moda que vem nesse pântano, nessa coisa que infiltra. A gente estava falando de infiltração do narcotráfico. É evidente. A vida é o quê? A vida é esperança e necessidade. E um pouco de sorte, né? A pessoa oferece lá para você distribuir um negócio mais do que uma pessoa que ganha salário mínimo para você ir vender um negocinho ali na esquina. Você ganha mais do que se assinar carteira. Como é que os nossos jovens vão resistir a isso? Ou então ele fecha o pé do morro e a polícia não entra no morro. E o Estado não se preocupa onde a pobre da polícia mora, ele deixa a polícia morar no morro. Porque não pode mais, não pode ter bairros uniclassistas, não pode ter bairros corporativos. Por que a polícia não tem um bairro protegido para que o policial possa trabalhar tranquilo e não correr o risco de ver
a sua família perseguida por um narcotraficante que ele prende. É muito complicado, não é? Eu fiquei muito assustada na reeleição de São Paulo, Na prefeitura. Na prefeitura. Nós entrevistamos o Pablo Marçal, o candidato coach. Eu fiquei muito assustada, porque em todas as respostas dele são respostas, assim, para vocês terem uma ideia, a gente, em cada uma, na sabatina, cada um candidato, a gente encerrou com a seguinte pergunta: se eleito, qual o seu primeiro decreto? O dele é que todos possam prosperar. Como ele consegue isso, né? Não, como se as pessoas não prosperassem porque não querem. Uhum. Mas isso... É como se isso fosse uma coisa de vontade do Estado. E essa pessoa... Decreta-se que a partir de hoje... E essa pessoa teve é. uma votação, quase ganhou. E essa pessoa enriqueceu vendendo cursos que dizem que você só não é rico porque não quer. Mas você tem os fenômenos dos evangélicos, que são semelhantes também. Os pastores que vendem a fé, que negociam com a fé. Quer dizer, eu acho que ele é essa mesma pegada, né, não? Sim, mas ele usa... O Pablo Marçal, ele tem um domínio dessa ferramenta aqui, que é algo impressionante. Agora, esse dado está na Constituição Americana. O fundamento da Constituição Americana é buscar a felicidade. E não foi o Marçal que escreveu. Tudo bem. Thomas Jefferson. Foi o Thomas Jefferson. Ele é muito inteligente. Mas ele não falava, compre meu curso. O Thomas Jefferson escreveu o curso. Aí eu concordo. Ou acredite no meu Deus. Vá lá na minha igreja. Isso eu concordo. Olha o dízimo. Olha o dízimo. Eu concordo. A felicidade agora. Ele não falou em nenhum momento. Olha aqui a cartinha. Compre o meu dízimo. Compre o meu dízimo. Então não, eu concordo. Eu acho que as igrejas hoje têm um Deus particular, né? E, bem, como Deus é o pai de Jesus e um homem pode ter muito mais filhos, então tem vários Jesuses particulares. O meu Jesus é o Jesus lá do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu sou um pouco pentateuco, porque eu gosto do... Explica, por favor. É que são 5 livros que criaram o povo hebreu. São livros dos hebreus. E eu sou o livro dos cristãos. Né? Mas o livro dos hebreus foi escrito oralmente. O livro dos cristãos depois foi escrito por um império. Né? Embora os apóstolos tenham nascido antes do império, mas depois o Vaticano se tornou um país, tanto que hoje o Vaticano é um país. Né? Tem bandeira, representação diplomática. Então eu concordo com isso. As redes sociais têm um pouco desse messianismo da Bíblia Antiga, que é o Deus furioso. Porque o Deus furioso parece um Deus que está mais preocupado com você. Às vezes ele é assustador. Eu prefiro um Deus mais manso, né? Porque aí você vai conversar com pessoas provocativas, ela vê, e a Índia que tem um Deus manso? Né? O budismo é uma religião mansa. E a Índia, que a pobreza na Índia custa se recuperar, e agora a tecnologia está ajudando a Índia a sair daquilo. Então, o Brasil realmente tinha que dar uma parada de arrumação, sabe? Qual é o papel dos parlamentares nessa parada de arrumação? Qual é o papel eu estou falando de parlamentares sérios. Sim. A esquerda, a direita, o centro, mas sérios. Parlamentar mesmo. E você vem de uma época que a gente tem exemplos muito bons de parlamentares. Qual é o papel do parlamentar nesse freio de arrumação para tentar colocar uma ordem nisso? Porque essa coisa de você fazer marcha para Cristo com arma é uma coisa absurda. Quando eu vejo essa coisa de falar de Deus, Jesus, eu só lembro naquele versículo: virão muitos em meu nome, muitos virão falando em meu nome e enganarão a muitos. Eu só lembro disso, porque eu estou vivendo o fim do mundo. Me lembra bem, tá bom isso aí. Então, qual é o papel para se colocar? Bem, eles sabem mais, porque eles são observadores do movimento dos deputados. Eu hoje eu vejo de fora, né? Talvez, se você me perguntasse isso antes de 2011, quando eu estava no Congresso,
eu pudesse até ser um pouco demagógico, né? Vou fazer e acontecer. Hoje, como eu estou fora há 14 anos... Você tem uma... Mas eu não... Porque naquela época, eles são testemunha. Eu nunca me retirei da crítica que eu fiz. Nunca. Toda crítica que eu fiz, eu me colocava na crítica. Eu tinha um pouco de autocrítica, porque nós éramos uma organização coletiva. Hoje, o grande erro do Supremo no Brasil e o grande erro do Parlamento, para mim, que se 2025 sinalizar essa mudança, é ter aberto mão de um componente mais avançado da civilização coletiva, que são os tribunais colegiados. Então, os ministros são espetaculares, os ministros são inteligentes, os ministros são exuberantes, mas é muito menor do que o que nós criamos lá no século XVIII, XIX, que são os tribunais coletivos, julgamento coletivo. É tudo muito monocrático, é isso? Monocrático. A mesma coisa. Parlamento é uma organização coletiva, multipartidária. Hoje não é mais. Você não tem mais os debates, né, Mara? Então, eu cobria congresso e você sempre teve uma participação enorme de alguns parlamentares no debate. O debate ocorria no Congresso. Aí aconteceu essa coisa do Bolsonaro se eleger. O Bolsonaro nunca participou do debate no Congresso. Ele se recusava a participar. E isso, para mim, foi uma era nova da política. Então, realmente, eu não saberia dizer para você como o parlamento poderia agir. Ninguém mais dá importância para o debate. Existe até uma votação eletrônica em que ninguém nem se vê no Congresso. Hoje as decisões ali no Congresso, de fato, estão sendo tomadas ali por... Não, é na casa do presidente e todos aceitam. O Arthur Lira, com alguns poucos, ele chega, a gente acompanha isso todo dia, ele chega ali 10 horas da noite para presidir a sessão, coloca para votar o que ele quer, não está previsto. E tem sido assim todas as vezes. Não tem mais debate. O debate nacional não acontece. Eu não sei onde está acontecendo o debate nacional, mas não é no parlamento. Não há regimento mais. Porque um deputado pode derrubar uma sessão. Essa é a sabedoria do regimento interno de um congresso coletivo. Basta que a maioria cometa um erro de procedimento, você derruba a sessão. No PT, o Genuíno era especialista nisso. A gente olhava, o Genuíno era um grande estudioso do regimento. Ele olhava e falava assim, eles não têm maioria. E ia lá, pedir uma questão de ordem. Hoje, se pedir votação, cai tudo. Tem que ser tudo homogêneo. E homogêneo é maionese, né? Não, pasta, né? Aquela coisa, não é? Nem salpicão é mais. Que tem uma cenourinha, tem um pimentãozinho de várias cores, um franguinho. Não, hoje é uma pasta e é um parlamento pastoso. Você falou bem, ele decide lá na casa dele. Ele decide lá. Não, mas ele não decide arbitrariamente, não. Ele recebe autorização do colégio para mandar. Exatamente. Entendeu? A banda falava sobre onde está tendo a discussão se não é nas comissões, né? Para fazer justiça, até o João Bosco Rabelo, que é queridíssimo nosso aqui, ele fala que são nas frentes parlamentares, Wanda. Que a frente parlamentar pegou esse protagonismo de discussões que as comissões mais não têm. Comissões são realmente esvaziadas, aí tem essas frentes do empreendedorismo, frente do agronegócio, é ali que se formula, que se faz essas pautas consensuais que vão chegar depois na mesa do presidente da Câmara, que como um Arthur Lira da vida vai dar andamento, que é o grupo político que o colocou ali, né? Então, o Bosco sempre falou e repetiu de ficar de olho nas frentes parlamentares, que ali é onde ainda tem um pouco mais de discussão sobre isso. Sabe o que eu queria perguntar, Mara, já que a gente tem essa bancada tão especial, que começar pelo Paulo? Na sua trajetória política, você é um político brilhante, tem uma carreira muito bonita, mas qual o político mais impactante no sentido de estadista que você pôde conviver? Que nome seria esse? Porque está faltando nomes hoje. Roberto Campos. Por quê? Roberto Campos, disparado. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, Roberto Campos. O Delgado sempre nos surpreende. Né? Cara, você um ícone da direita diz que é o estadista. Né? Delfim Neto. Florestan Fernandes. Paulo, você me lembrar... Não foi um grande tribuno, mas é um... Impressionante. Primeiro, um livro que Rosa Freire da Guerra escreveu com as cartas de Celso... Escreveu não, editou com as cartas de Celso Furtado.
Tem um Olha. capítulo são a troca de cartas dele e Roberto Campos. Você lê aquilo e você fala assim, meu Deus, onde esse país perdeu isso? O respeito entre eles, como se admiravam. E aqui ninguém tem dúvida Eram gênios. qual era o polo de Roberto Campos, qual era o polo de Celso Furtado. É claro. E como se admiravam, como se respeitavam. Ler aquele capítulo é uma coisa assim, emocionante. Nós tínhamos o coisa de inimigos, Fernando né? Henrique era tribuno. Fernando Henrique, eu né? vi ontem Fernando que- Henrique Era tribuno. Ia tribuna. Hoje os Zé políticos Serra. não são adversários, são inimigos. Né? Ontem eu li aí, tinha um bolsonarista que foi para a porta do hospital onde o presidente Lula está internado para desejar a morte do presidente. Quer dizer, isso é uma loucura. É uma né? loucura. Estamos vivendo tempos malucos. Né? É porque o problema é que dá a impressão que tem vaga no céu para esse tipo. Essa confusão que as redes sociais estão fazendo, dá a impressão que lá tem um céu dos radicais, tem um céu da direita, tem um céu da esquerda. É um céu totalmente diferente. As bolhas vão continuar na vida eterna. Então, E ele fala assim, olha só, Jesus falou para amar a todos. Não é para escolher, não. É para amar a todos, entendeu? eu acho que essa confusão que pastores, padres também, sectários fazem, porque a política, por exemplo, aqui no Congresso e nas universidades, quem defende a política identitária, por exemplo, a esquerda defende a política identitária sem se dar conta que o outro lado dela é a política moralista da direita. Então é cara ou coroa. Então a pessoa não consegue ver, se você insistir nisso, você vai provocar aquilo. Você está chamando a atenção da sociedade para uma coisa que está sendo resolvida com, às vezes, pouca informação, mas com afetividade. As famílias estão tentando resolver o problema dos filhos, as angústias existenciais, as angústias sexuais, comportamentais, afetivas. Hoje é a ansiedade, o grande. Aí vem querer fazer uma lei. Querer se meter na vida de uma pessoa, não pode pôr o nome mais do pai ou da mãe numa carteira de identidade. Eu vou ter que fazer uma carteira de identidade onde? Na Tanzânia, né? Porque eu vou querer botar lá minha mãe e meu pai. Onde esses juízes e esses políticos estão com a cabeça de se meter no íntimo das pessoas? Estão entrando no íntimo das mães, dos pais, das crianças. Nossa, é uma rejeição absurda a isso. Nossa, eu estou achando esse pântano que eu acho que o Roberto Campos, por exemplo, Delfim Neto, ficavam juntos assim. E o Robertão, tinha um outro mais, esse era... Roberto Cardoso. Robertão, eles assentavam na ponta do plenário à direita ali. Robertão mesmo que ele onde a imprensa ficava. Ela saía do comitê de imprensa e ficava ali. Isso. E a gente assentava do lado de cá na canhota, na esquerda. E aí eles ficavam lá, às vezes a Tereza Cruvinel, a Wanda, o Rodolfo, o Fernandes, como é que ele chamava? Rodolfo Fernandes. Rodolfo, que era, ele era um grande homem que eu conheci, o Rodolfo Breve, né? Morreu tão cedo. Eles chamavam e eu diria assim, vocês têm que perguntar aqui como é que esse pessoal vota, eles ficam conversando o tempo todo. Aí, eles ficam o tempo todo conversando, a direita ficava o tempo todo conversando e a gente andando, tentando obstruir, porque a gente era minoria. Aí, a Tereza foi lá, pergunta do fim. Ministro, como é que vocês votam, vocês ficam o tempo todo conversando? Aí o Delfim Neto virou para ela, isso o JB publicou, isso me deu um prestígio danado. Ele publicou assim, não, a gente olha o Delgado, se ele votou sim, a gente vota não. Rapaz, aquilo o JB botou isso lá numa coluna, era uma coluna? A coluna da Tereza era no Globo. No Globo, era no Globo. No Globo. Não, mas foi no JB, chamava Informe JB. Quem que era do Informe na época? Hoje é o Anselmo, né? Foi o Anselmo. Não, lá antes atrás. era o Anselmo. Anselmo é do Globo. Era o Informe JB. Não, Anselmo era. Foi do... Wanda, mas então o Paulo falou aqui, citou alguns nomes, Roberto Campos. Mas você sabe que eu vou só sintetizar. Por que eu acho o Roberto Campos brilhante? Uma vez eu perguntei a ele. Porque
qual a expectativa dele, porque ele não ia ser... Ele falava que não conhecia nem o eleitor, não sabia como é que ia pedir voto. Aí foi lá o PDS, né? Era o PDS que chamava, né? PDS, nós estamos usando de um senador para ser constituinte aqui no Mato Grosso. Ele falou, mas como é que vão fazer? Não, precisamos só do nome do senhor, que nós vamos eleger o senhor. O senhor tem nome suficiente, precisa de fazer campanha. Fizeram assim com Afonso Arinos também no Rio, coisa que a esquerda é incapaz de fazer. A esquerda é incapaz de reconhecer que alguém é melhor que o outro. Então vira esse pastel também. Por isso que ela está passando aperto, dificuldade. Ela até é competitiva, ela ganha eleição. Mas ela não tem mais essas pessoas que se destacam, né? Aí o nosso colega constituinte, ele virava assim, e depois ele publicou numa entrevista bonita dele, ele falava que eu vim aqui para fazer o bem. Agora, com menos de 30 dias, eu descobri que eu tenho que tentar impedir o mal. E às vezes, você às vezes quer fazer uma lei limpa, mas é melhor fazer uma lei menos suja. Para mitigar os danos. Mas a esquerda tinha muito cara bom. Roberto Freire era um brilhante parlamentar. O Sérgio Miranda, lá de Minas, era um brilhante parlamentar. No PT nós tínhamos também grandes deputados. Vladimir, o grande Vladimir. Foi nosso líder. O Vladimir foi nosso líder. O Vitor Buarque foi depois governador do Espírito Santo. O Vladimir quis montar um restaurante macrobiótico na Câmara. Ele e o Vitor Buarque. Eles pediram ao doutor Ulisses falou, eu não posso aprovar isso de canetada, tem que levar para reunião de líderes, porque é um restaurante macro, mas estava arroz integral, aquela coisa. Veio um cara de São Paulo, Tomil Kikuchi, que era um badalado macro da época. Aí sai um editorial no jornal dizendo que a esquerda queria um luxo, que a esquerda queria um restaurante próprio. Privilégio. Um privilégio. O Vladimir era líder do PT. Aí ele foi dar uma entrevista para televisão. Vem cá, nós estamos querendo um restaurante que não tem carne. De onde vocês estão falando que é privilégio? Esse restaurante só tem arroz, né? E abobrinha, pô. Deixa eu perguntar uma coisa, Paulo, já que estamos rememorando. A gente vai lançar um documentário aqui no canal agora no ano que vem, no primeiro trimestre, junto com um livro, que o nome é A Casa. O nome que Noblar deu, que é A Casa do Heráclito. Eu fiz várias entrevistas com o Jobim, com o House, com o próprio Heráclito, enfim, muita gente. Com o Noblar. E eles estavam contando tudo que se era negociado, que aqui naquela casa do Heráclito foi negociado várias coisas, todo mundo ia lá e tal. O Bosco até contou uma história e falou assim, olha, mas era de um jeito que era o seguinte, a gente entrava lá, chegava para almoçar e tal, o Heráclito ia embora trabalhar, voltava para o congresso e a gente ficava lá conversando, comendo, bebendo até a hora do jantar. Quando ele voltava, ele estava... Ainda tinha pessoa. Você chegou aí lá? Você chegou a... Sim. O Heráclito também, depois ele foi presidente ele foi para o Senado, né? Ele foi deputado e senador. O Heráclito era um grande agregador no Congresso. Tinham deputados que tinham essas características. O Zé Richa, na Constituinte, levava a gente. Ontem eu encontrei até com o filho dele, o ex-governador, o Beto Richa. E ele lembrava, a gente comia quibe lá na casa do Zé Richa, depois... ia jogar um futebol. Então, o Heráclito tinha essa característica, essa generosidade. Era duro nos embates parlamentares, mas era arregimentador. Não tinha separação de partido, não. Eram pessoas que tinham alguma coisa a dizer de estruturante. Dali não saiu nenhuma leizinha, entendeu? Tipo emenda do relator, emenda para fazer isso ou aquilo. Isso acabou hoje. As pessoas não eram inimigas, né, Paulinho? Elas eram adversárias, né? Você terminava a sessão e ia todo mundo
pro Piantella, né? Que era ali os que podiam pagar, né? Os que podiam pagar. Eu ia, mas é porque eles pagavam para mim. Ele falava, João Paulo, preciso de alguém de esquerda aqui. Eu falei, então vocês pagam para mim. Eu falava com o Rubem Medina e com o Jobim. Mas ali todo mundo sentava e conversava, né? Luiz Eduardo. De esquerda, Luiz Eduardo, a gente sabe o sofrimento do Luiz que levou ele. Qual o grande estadista para você que você pôde conhecer? Doutor Ulisses. Por quê? O doutor Ulisses, ele tinha uma causa democrática muito forte o tempo todo dele. Então, e o doutor Ulisses realmente teve um papel naquela Constituinte que, se não fosse a personalidade dele, aquele documento não teria saído. E, para mim, é o maior documento que a geração legou. Se a geração tem um ganho, é a Constituição, que é uma boa Constituição. Muito obrigado, hein? Falando assim, ao vivo e a cores. Rodolfo, para você. Doutor Ulisses também. Eu não cheguei muito a conviver ali com o Tancredo Neves, né? Quando eu cheguei ali mais ou menos no mesmo momento em que aconteceu a morte, a tragédia dele. É uma figura que, historicamente, eu admiro muito. O Tancredo Neves, eu acho que um cara que sempre esteve do lado correto das coisas. É impressionante, né? Desde Getúlio Vargas e tal, você pega a trajetória, ele sempre esteve do lado correto das coisas. Mas não convivi muito com ele. Doutor Ulisses também, Vandinha, porque realmente ali aí a gente acompanhou aquela condução da Constituinte, todo o processo. Era realmente uma figura impressionante, extraordinária, doutor Ulisses. Mara, quer falar algum nome? Olha, eu acho que o Brasil ele tem grandes nomes. O que eu acho muito complicado hoje, por exemplo, isso as redes reverberam muito, é dizer que todo político é ladrão, nenhum político presta. É um desserviço isso, porque a gente tem grandes nomes, a esquerda e a direita. Ulisses, sem dúvida. Ulisses, a gente, nesse documentário que a gente está fazendo, a casa, a gente conta o período da redemocratização. E é importante. Assim, a importância dele, ele estava ali quando o Tancredo morre, e ele foi fundamental para passar o poder para Sarney. Abriu mão, né? Abriu mão! Você imagina alguém com a exposição que ele estava naquele momento, abriu mão ali, e ele foi firme, ele foi fundamental para aquilo. Fernando Henrique, eu acho que Fernando Henrique teve um grande papel. Lula, você pode gostar, não gostar, agora não reconhecer. Não foi uma grande estadista. Mara, não, mas Mara, não foi um grande tribuno. Doutor, não, mas a pergunta é parlamentar. Não, tá valendo. Não, então eu ponho o Lula também. Não, eu achei que era... Porque o Lula no Congresso, ele terceirizava a liderança dele. Sim. Ele não gostava muito de falar e ele tinha... Evidente, o Lula já... Ele não foi um grande tribuno. Mas ele não foi um parlamentar, ele era um grande executivo, ele fundou a CUT, fundou o PT. Aliás, eu acho que a trajetória do Lula, que a gente estava apostando em crescer, é do Lula como o vencedor dos oprimidos, o vencedor dos setores sociais em desvantagem, e não o igual a eles. Né? Porque se eu me igualo à pessoa que eu quero dar a mão, ela afoga comigo. Né? Mas aí na campanha... Agora, eu acho, nessa última eleição, a gente conversava muito com o Cristóvão na época, até que a gente fez algumas imagens com ele sobre isso, ele falava, antes até de começar o período eleitoral e tal, ele falava, não, Lula tem que sair da cadeia e formar uma frente ampla para vencer Bolsonaro. Só Lula consegue formar essa frente ampla. O que é isso? Você tem grandes políticos e tal, só Lula consegue formar essa frente ampla para vencer. E depois, passado tudo isso, eu reconheço que ele estava certo. Eu acho que realmente foi uma coisa tão difícil enfrentar o bolsonarismo, que eu acho que a gente deve fazer o Lula também. O problema é que os partidos brasileiros não cuidam dos seus sucessores. Toda a crise política no Brasil é crise de sucessão de partidos autoritários. Mesmo os tucanos, né, o PSDB, que era um partido gentil, vamos dizer, aparentemente democrático internamente,
Foi o PSDB que derrotou o Serra, depois foi o PSDB que derrotou o Alckmin, depois foi o PSDB que derrotou o Aécio. Eles não deixaram ali se formar uma cadeia sucessória. Da mesma maneira, dentro do PT, ninguém vai conseguir suceder o Lula. Entendeu? Esse é um problema. Porque ele nunca... O Mujica falou isso com ele outro dia. O Mujica fez o presidente do Uruguai agora, né? E falou, cuide da sua sucessão. Ele não cuida da sucessão, porque por causa da característica sindical, é uma pessoa maravilhosa, né? Mas você vê a solidão que ele está vivendo. Ele foi para São Paulo com uma hemorragia de 3 centímetros na cabeça, num avião com pressurização normal. Ninguém no palácio, ninguém dos conselhos de medicina falou: esse homem é o presidente do Brasil, ele precisa de ir numa UTI aérea, ele tem que estar protegido, porque senão vai dar um problema, e se isso der um derrame, sei lá, isso explode, né? Então, essa solidão que eu vejo, vi no Fernando Henrique, vejo no Lula, vi no Collor não, porque aquele jeito do Collor, o Collor, eu acho que ele não deixa passar a solidão, né? Dá a impressão que tá, né? Mas vi no Tancredo muito. Vi no Tancredo. Acompanhei. O Sarney é outra. O Sarney era um grande também parlamentar. Eu, no início, eu entendi a sua pergunta como no parlamento só, né? Mas o Sarney para mim, o Sarney é responsável pelo sucesso disso que a Wanda disse, dessa Constituição. Porque se o Sarney não tivesse a calma e a sabedoria dele, o Brasil tinha explodido. Eu concordo 100% com você. Sarney é que fez a transição. Foi o temperamento do Sarney que fez a transição. A tolerância. A tolerância. Eu não conheci, nunca tinha entrevistado. Minha área, eu cobria a economia, não era política, então nunca entrevistei Sarney, enfim, não acompanhei ele no parlamento. E fiz uma entrevista para esse documentário, fiz uma entrevista com ele recentemente lá em São Luís, na casa dele. Eu conversei, acho que umas 4 horas com ele. E, primeiro, fiquei impressionada com a tranquilidade, a lucidez e a forma como ele... E fiquei convencida de que a história não deu ainda o valor que Sarney teve para a redemocratização desse país. Ele foi uma figura, acho que, muito importante para a redemocratização desse país. Claro. Não, eu acho que ele é um desses grandes, líderes grandes do Brasil. Ele é um dos grandes. Ele é um dos grandes. Ele, tirando o Jevu Salim Marli, que diz ele que foi a dona Marli que pediu... Jevu Salim Marli. Desculpa, presidente. Pediu isso quem me contou foi o ministro da Justiça, como é que ele chama? De Pernambuco. O Lira. Fernando Lira que falou. A dona Marli não aceitava aquele filme do Godard, Nossa Senhora num posto de gasolina, sei lá, lembra? Aquilo foi uma tragédia no início do governo dele, que ele proibiu, né? O último filme censurado, né? Lembra, o Caetano aí fez um movimento, vamos ver, Jevu Salim Marli, nossa, a redemocratização começou proibindo um filme do Godard. Do Godard. Que ninguém teria assistido. Ninguém teria assistido. Que ninguém, se assistisse, não teria entendido. Se assistisse, não teria entendido. Eu não entendi. Porra, era uma metáfora tão absurda, difícil de entender. Não dei conta. Ninguém dá conta de entender que ele viu. Que a frentista era Nossa Senhora. Falei, toma. Lá na minha cidade não passava, de jeito nenhum. Impossível. Gente, eu tenho que avisar que nós vamos precisar fazer um outro programa para contar mais histórias. Porque mas eu vou deixar aqui em público. Aqui está sentado. Eu nunca corri tanto atrás do homem como corri atrás dele. Olha só. Então, você agora está convocado para vir várias vezes aqui. É um prazer, Mara. Bem? Fico muito feliz. E dessa... Foi bom para você, não? Foi ótimo. Essa minha embaixadora aqui me convenceu A mulher manda muito, que né? eu podia voltar para a televisão. Eu não gosto assim, perdi um pouco o excesso de exposição. Nesse mundo de hoje não me interessa mais. Certo.
Não, eu vi Agora, você. pro lugar certo. Eu vi você, o Bosco já tinha me falado, casado. Eu vi vários programas seus, sei do seu prestígio nacional e internacional. Mas realmente eu acho que eu cumpri um papel. Minha vida é por etapas. Eu estou numa 4ª etapa da minha vida. Fui um deputado, tenho orgulho de ter sido, mas não serei mais, não gostaria de ser mais. E talvez nem eleitor eu tivesse mais. Mas eu quero dar uma... Bom, Mas... nessa 4ª etapa, coloco o My News como sendo aí, parte dessa 4ª etapa. Quero agradecer muito a Mara Luque, diretora de jornalismo do My News, Rodolfo Lago, editor-chefe da edição nacional do Correio da Manhã, Wanda Célia, jornalista, que participa sempre conosco aqui no My News, e o professor e ex-deputado federal por Minas Gerais, Paulo Delgado. Gente, muito obrigado a todos vocês. É isso aí. Bom, eu quero pedir para você compartilhar essa conversa sempre com mais e mais pessoas, isso é fundamental. E também pedir para você deixar o like. Se você não deixou o like ainda, é muito importante para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Um abraço, nos encontramos na programação do My News. Tchau, tchau.